Paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde. Como está a sua vida? Como está a tua casa? Como está você nessa manhã? Espero que esteja bem, espero que esteja em paz. Não é uma paz mentirosa, não uma paz fingida, mas uma paz que saia realmente do seu interior. Eu estava aqui nessa manhã meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar sempre que vem no meu coração, porque algumas pessoas, ficam questionando algumas coisas e eu quero dizer para quem diz que não acredita em Deus e tal, Deus não precisa que você acredite nele. Deus não depende de você para que você acredite. Para que ele exista, ele não depende de ninguém. Ele é o eu sou. Ele existe por si só, ele é Deus. Então eu estava meditando em Gênesis, no capítulo 1, a história de José. Tem coisas na vida que não tem jeito, são princípios que não vão mudar. São princípios da vida que podem avançar a tecnologia, podem modernizar muita coisa, mas tem princípios em nossas vidas, na família, no ser humano individual, que não vão mudar para que a pessoa viva melhor. Então, a gente observando a vida de José, lá do princípio, muitos conhecem. E José, todo mundo sabe que era o filho caçulo de Jacó. E José sonhou, né? Todo mundo conhece a história, que teve um sonho e tal. E como o pecado, a maldade já estava no interior, né? Aceita quem quiser, né? Como diz o louvor, o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, todo dia. Não tem essa que, eu sou super, não existe isso. Existem escolhas, existem guerras, guerras interiores. É assim que funciona. E isso não vai mudar. Desde o princípio é assim e sempre será. A gente vê lá em Gênesis, no princípio, quando Caim, por inveja, sei lá, veio o pensamento, ele deixou ir para o coração e depois foi à prática. Isso acontece até hoje. E eu pergunto, eles não eram filhos dos mesmos pais? Por quê? Eram irmãos diferentes. Escolhas que são feitas. Os pensamentos vêm. Mas o problema é deixar o pensamento ali e ele vem para o coração, que representa a alma, e dali a pessoa pratica o mal. É assim desde o princípio e nunca vai mudar. Você vê que quanto tempo tem isso, né? E o ser humano continua o mesmo. Acontece. O pior fica culpando Deus, onde estava Deus, como Deus existe. Enfim, temos essa inclinação, né? E eu estava aqui meditando na vida de José.
Mas vamos para o Gênesis 41, quando muita gente quer viver aqui na Terra, né? Mesmo aqui na Terra, quer viver dias bons, quer fluir, quer esperar, apesar de eu ter uma opinião particular sobre o que é prosperidade. Eu ouvi de um senhor e eu peguei para mim a melhor tradução para o que é ser próspero no indivíduo, individualmente. E eu trago isso para mim. Ser próspero, na minha opinião, é viver bem com o que tem. Tem pessoas que falam, né? Ser próspero é você entrar... Nada contra, tá? Volto a dizer, nada contra. Não estou aqui falando contra, fazendo apologia contra nada disso. Ser próspero é você entrar na faculdade. Ser próspero é você... Ser próspero é você ter uma mansão. Ser próspero é viver bem com o que tem. Ser próspero é ter paz. Isso é prosperidade. Prosperou, conseguiu alcançar o que é ter paz. Ser próspero é o que ele falava, né? Eu acho. Eu acredito nisso. É viver bem com o que você tem. Você tem sua casa, aos olhos humanos que não tem muito conforto, mas você é próspero, você é feliz, você tem paz, você sabe viver, tem sabedoria. Isso é ser próspero. Se ser próspero fosse adquirir bens materiais, não haveria tantos ricos materialmente falando, com depressão, se suicidando, né? Ser próspero é ser humilde. Ser próspero é ter um coração quebrantado. Enfim, vamos lá, Gênesis 41. A gente vê a história de José, uma parte da história de José. Onde José foi vendido pelos seus próprios irmãos, por inveja. E aquela história toda, né? Jogado dentro de um poço. E tudo ali tinha um propósito na vida de José. Tudo ali tinha um propósito. Claro que não precisa de jeito, né? Porque o propósito que Deus tem na tua vida, na minha vida, se você tá na presença de Deus, realmente, porque às vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. A vontade de Deus às vezes não é fácil. Porque às vezes eu tenho que passar por cima do meu eu, lutar contra o meu temperamento. Isso às vezes dói. Traz sofrimento no momento. Mas olha só. Olha a história de José. José foi vendido por seus irmãos, levado ao Egito, depois comprado como escravo. Mas a gente relata a vida de José e vê que ele sempre foi uma pessoa com um temperamento obediente. Não tinha muita dificuldade de dobrar serviço. José tinha um espírito humilde. E com certeza pessoas assim viverão bem. Isso aí é um princípio que não vai mudar.
Não tem como mudar. Não tem como. E a Bíblia diz que José estava preso. Literalmente preso. Injustamente. Quem conhece a história de José sabe porque ele foi preso, acusado, né, de ter assediado a esposa lá do faraó. Porém foi ao contrário. Ele foi preso injustamente, mas Deus mesmo assim tinha um plano. Querida, eu quero te dizer nessa tarde que há fases na nossa vida. Algumas pessoas não entendem as fases que você está vivendo. Barulhinho aí, tá, meu amor? Mas, de repente, você está vivendo uma fase que algumas pessoas não estão entendendo. Mas, se você está na presença de Deus realmente, espere em Deus, que Deus vai te livrar. E a história diz, a palavra de Deus diz que José estava preso já há muitos anos, muito tempo. Depois a gente, né, fazendo o estudo, a gente vê o tempo que José ficou preso. E a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Sonho, e segundo os estudiosos, já era outro faraó que estava no lugar daquele outro. Olha quanto tempo José passou na prisão. E Faraó teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas, quase não saiu, né? Vacas gordas. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Depois ele teve, o sonho repetiu. E depois ele teve o sonho com as espigas. E as espigas engolia a outra. E ele chamou os adivinhos, os magos e tal. E ninguém conseguiu, na época, discernir o sonho de Faraó. Encantada como Deus trabalha. Como Deus ele age na vida daquele que teme, daquele que é filho, daquele que crê, daquele que confia. Aí, um dia, alguém disse a Faraó assim, porque aquilo começou a atormentar Faraó. 2 sonhos estranhos. O que significa? Ninguém discerne. Ninguém me fala. Então um dos seus servos falou assim, olha, e eu havia me esquecido. Tem um homem que está preso, que ele discerne sonhos. Aí a Bíblia vem dizendo que Faraó falou, traz ele até a mim. Coisa linda, né? Todo mundo quer receber de Deus. Mas vamos lá. Né? É bom, é maravilhoso. Então, o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje me lembro de algo em que estou em falta. Porque ele havia feito uma promessa a José, lá na prisão. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Faraó. Só que, como hoje, né, as pessoas se esquecem. Mas Deus não esquece. Deus não é gente. Deus não é o ser humano. Ele não esquece de você. Ele não esquece das promessas que ele fez a você. Nunca. Não precisa ficar. Só fica na presença. Ele não esquece.
Não precisa ficar aflito, desesperado. Não, Deus não esquece. Nunca, jamais. E pela manhã, né, ele levantou e continuou transtornado. E Faraó ficou furioso com seus oficiais e os colocou na prisão. Né? Tem gente que é assim, né? Só misericórdia. Qualquer coisa prende, qualquer coisa critica. Então vamos lá. E certa noite, o chefe lá, o copeiro, lembrou a Faraó que certa noite, prisão, e um rapaz, um homem, interpretou um sonho dele. E ele estava vivendo aquele sonho que José tinha interpretado na prisão. Então o Faraó disse assim: traga esse homem até a minha presença. Traz logo. Estava lá o que interpretou o sonho. Então o Faraó disse: traga ele, traz ele até a mim. Então o Faraó chamou José e eles o trouxeram rapidamente da prisão. Querido, quando chegar a tua hora, nada e ninguém vai impedir de fazer. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Nada e ninguém. O que você está vivendo é só um momento. Vai passar. Deus tem um plano, você tem um sonho que Deus te deu. Deus colocou no teu coração esse sonho, esse projeto. Não está acontecendo ainda, não. Calma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. José, tudo novamente, o sonho, bababá, aquilo tudo, né? E disse, ouvi dizer que você é capaz de interpretar os sonhos, Faraó dizendo a José. Ouvi aí dizer que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas. E José respondeu a Faraó assim, olha, não sou eu. Deus concederá ao Faraó uma resposta que deixará sua mente em paz. Caramba, coisa linda, né? Quando a gente sabe que o que às vezes nós temos como dom, talento, não é da nossa própria capacitação, mas sim Deus quem dá para benefício de alguém, para a obra de Deus, porque a obra de Deus é o ser humano. É tão bom quando a gente... Deus te deu o talento de cantar, de tocar um instrumento, interpretar sonho, dom. Deus é quem dá. É bom quando reconhecemos isso. E Faraó disse a José, e contou lá o sonho. E José falou assim, olha só, o sonho é o seguinte, haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre a terra no Egito.
A interpretação é essa. Então, a Bíblia diz que Faraó deu ouvidos. E a Bíblia diz que Faraó falou assim: os sonhos são mesmo da mesma forma, né? Os dois sonhos significavam a mesma coisa. E Deus mostrou ao Faraó que ele iria fazer. Eis o que o significado ano de escassez de toda a fartura. E o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá, pois isso será muito terrível. Porque o sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque a questão já foi fixada por Deus. Querido, o que Deus falou no meu coração foi o seguinte: o que Deus permitiu, mesmo que aparentemente seja ruim, não tem como ninguém mudar. Vai acontecer. Não, Deus é ruim, irmã. Não, Deus é justo. Deus trabalha assim de uma forma que homem não entende. Deus trabalha de uma forma para chamar a atenção do ser humano e trazer de volta a consciência de que Deus é Deus, de que Ele é todas as coisas, porque o ser humano anda desgarrado da presença de Deus, anda fazendo coisas assim horrendas e tem chegado às narinas de Deus. Né? Isso é conjecturando, a Bíblia fala sobre isso. Pecado, as injustiças. A Bíblia diz, lá em Jeremias: maldito o homem que confia no seu próprio braço, na sua força. Esse homem se fará maldito. O que tem de pessoas confiando no seu próprio intelecto, na sua próprio conhecimento, na sua força, na força da casa, que mato, aconteço, ele ele mesmo se faz maldito. Deixou de confiar em Deus e está confiando no dinheiro que está no banco, na sua riqueza, no seu carrão, no seu avião que te leva nos seus melhores hospitais. Esquecem de Deus. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Maldito essa pessoa. Porque nós somos como a relva, que o vento bate e leva, querido. Certa vez há uns anos atrás, quando começou esse surto de dengue, nós estávamos na UPA. Eu me lembro disso até hoje. Aí chegou um senhor, um moço, um homem ainda jovem, deveria ter mais ou menos 1,90 m de altura, deveria pesar uns 100 e poucos quilos, e um mosquitinho picou aquele homem. E aquele homem ali sentado estava me observando. Meu Deus, como é que pode, né? Um mosquitinho pode acabar com a vida de um homem tão forte, né? O homem estava lá chorando de dor, chorando. Meu Deus. Tá vendo aí? Que adianta a força? Que adianta a força? Uau, é? Tem gente que fica, comigo é assim. Eu resolvo na base do tiro. Comigo é assim. Eu pego lá um pedaço de pau. Querido, confia no Senhor. Tua guarda. Tem medo da morte, não? Então José foi
interpretou o sonho. Então, Faraó disse a José, pelo fato de Deus, Faraó reconheceu Deus através de José, através da vida de José. E José falou assim, ó, faz o seguinte, estoca alimento. A sabedoria que havia em José vinha de Deus. Estoca alimento. Para quando houver os 7 anos de fartura, não sai gastando de qualquer maneira. Estoca. Faz estoques. Nos 7 anos de fartura. O faraó ouviu a José. Reconheceu que Deus estava na vida de José. Querido, tem tanta gente prática. Então, o que acontece? Pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Comando da minha casa. Meu Deus. Que coisa linda, né? Antes de José se tornar governador no Egito, ele se tornou um chefe na casa de Faraó. Ele se tornou tipo um mordomo. Ele ia administrar a casa de Faraó. O que Deus fala no nosso coração sobre isso? Tem gente que quer galgar logo posições altas, né? Deus tem promessa na minha vida que ó, já quer ir direto. Mas como o meu pastor fala, e tem trazido essa mensagem durante esses dias, esse mês, ano da obediência, respeitar as etapas. Primeiro ele foi o faraó. Quem não quer, né, um cara desse na sua casa para administrar ali? Se Deus mandou você economizar, economiza. Olha o que a gente está vivendo, né, no momento. Isso vai passar, gente. Isso vai passar. Ainda não é o tempo. Ainda não é. Jesus ainda não vai voltar agora, não. Porque se ele voltar agora, só misericórdia, né? Eu acredito que isso é um despertar. Um despertar. Né? Um despertar para a pessoa se voltar para Deus. Não confiar na economia de um país, na inteligência, não sei de quem, mas confiar que a sabedoria verdadeira vem do Senhor. O homem que teme ao Senhor, esse viverá tempo de vida sobre a terra. Se tornou na casa de Faraó. Olha que confiança, né? Para você colocar uma pessoa dentro da tua casa, você tem que confiar, né? Para governar, então, as suas finanças. E quando você terá o comando da minha casa, todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu reger o meu trono, serei maior que você. Claro que José ia respeitar a hierarquia. Porque José tinha sabedoria de Deus na sua vida. Toda pessoa que tem sabedoria na vida, ela respeita as pessoas. Ela tem temor. Temor não é medo, temor e respeito. É saber aonde cada um no seu quadrado, falando numa linguagem popular.
É olhar para a pessoa, seja ela quem for, e olhar com respeito. Eu posso ter de 1, 2, 3, quantos diplomas que for. Eu tenho que respeitar as pessoas. Não é o meu diploma que faz o meu caráter. Não é o conhecimento, é a sabedoria. É a prática, colocar em prática aquilo que eu recebo de Deus. E volto a dizer, tem princípios que não vão mudar. Não adianta, por isso que o mundo está aí, ó. Ser humano, jovens. Porque não obedece pai e mãe, desonram. Porque tem princípios que não vão mudar. Então José, Faraó, disse a José: eis que eu ponho no comando de toda a terra do Egito. Gente, que coisa linda. O faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Naquela época, o anel tinha um simbolismo muito importante. Autoridade. Ela já tinha autoridade vinda de Deus, mas foi reconhecida aqui na terra. Faraó tirou o e colocou no dedo de José. Autoridade, a terra do Egito, sobre o Egito. E colocou nele umas vestes de linho, que naquela época simbolizava pureza, luz. Faraó enxergou em José pureza, luz. Oh, que coisa linda, né? Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não andará em trevas. José exalava a presença de Deus na sua vida por causa do fruto que já havia nele. O temor, a obediência vai fazer de você representantes de Deus aqui na terra. Eu lembro que Jesus uma vez falou assim: eu sou a luz do mundo. Jesus falando: eu sou a luz do mundo, né? Vou dizer. Quem me recebe não andará em trevas. Aí mais na frente transfere para nós a igreja, os filhos de Deus. Vós sois a luz do mundo. E José, séculos antes de Jesus, já tinha entendido isso. Pelos mandamentos, pela palavra. E ali Faraó disse a José: eu, Faraó, decreto que sem a sua aprovação ninguém deverá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó passou a chamar José com o nome de... É um nome em hebraico que é meio difícil de falar. É Zaphnet-Nesh. Mais ou menos isso, né? Que quer dizer, fui lá buscar, né? Que quer dizer, ele viverá. O Deus, ele viverá. Faraó mudou o nome de José. Significa o Deus.
ele viverá. E a gente vê lá em Provérbios, né? A gente vê a história de José, um jovem sábio, um jovem humilde, um jovem que fugia da aparência do mal, um jovem que preferiu, né? Tem pessoas que querem, né, ganhar honra, autoridade de Deus, espiritualmente falando, quer receber pureza, quer ter luz, mas não quer viver uma vida de santidade. Não quer se afastar da prostituição, do adultério, da mentira, da falsidade, da altivez, da altivez, que são tudo obra da carne, lascívia. Tem pessoas que nem lutam contra isso, porque isso pode vir no seu pensamento, porque somos humanos, somos gente. Vem sim no nosso pensamento às vezes, mas você precisa meditar na palavra de Deus e entra para o teu quarto em secreto, fala com teu Deus e Ele te ouvirá, Ele te fortalecerá. A palavra de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, quero te dizer que pecado não é vitamina para alimentar a carne. Ele é vitamina que alimenta a carne, mas a palavra de Deus, ela te fortalece. Pessoa que não medita na palavra, não busca Deus em oração, não tira seu momento ali com Deus. Querida, eu quero te falar, eu não princípios bíblicos. Você que não medita, que não aceita. Tem aí um dizer popular, né? Aceita que dói menos, né? Tem gente que quer ter autoridade, quer receber honra, mas como é que vai receber honra? Se não é dura cerviz, não obedece, humilde, não luta, nem luta. Tem até uma música que a minha neta gosta muito. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus desejos são os meus próprios efeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Realmente, tem gente que nem luta por aquilo que entrou, pela maldade que vem no pensamento. Tá nem aí, não luta em oração, em jejum. A Bíblia diz assim, ó, olhai, vigiai e orai. Nem quer saber de nada. E por isso que o mundo tá assim, do jeito que tá. Não é culpa de Deus, não. É culpa da concupiscência da carne, da altivez, de tudo isso aí, obra da carne que eu falei. Se você alimentar a tua alma com as coisas de Deus, tira um momentinho, por favor, possível, para meditar na palavra. Um momento de oração. Vai ter algum momento que você vai ficar sozinho. Fala com Deus, rasga o seu coração diante da presença de Deus. E você vai vencer, querido. Seja humilde, luta aí. Qual é o seu problema? Não quero saber. Qual é a sua luta? Mas luta. Luta com as armas certas. Que você vai vencer. Porque, olha, não é princípio que não vai mudar, são princípios que não vão mudar. A altivez precede a queda. Quantas pessoas que a gente olha assim, meu Deus, como, poxa, que talento, que coisa linda, mas é altivo. Tá na queda, mas não enxerga. Antes que você
estabafe no chão, né? Estabefe, sei lá, né? Cai, pá, tá em queda. Imagina um precipício muito alto, até no chão, vai dar tempo de você pensar, espiritualmente falando. Dá tempo de eu pensar. Deus, tem misericórdia. E com certeza Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ouvirá. Para finalizar em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, ó, portanto, pelo fato de estarmos cercados de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento. Isto é, o pecado que facilmente impede nosso avanço. Aqui não está nomeando o tipo de pecado, está falando pecado que impede nosso avanço, dessa tradução, que impede o nosso avanço, o pecado, o reconhecimento, porque quando você reconhece, você se constrange e não aceita aquilo, e Deus vem com a sua misericórdia, te fortalece e faz de você um vencedor. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, contemplando o autor e consumador da nossa fé, da nossa confiança, Jesus. Troca de obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma cruz, como um criminoso, desprezando a vergonha, e se sentou à direita. Sim, pense naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores, eu e você, contra si mesmo, para que vocês não cansem, nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Ninguém foi capaz disso. Também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Mas filho obedece. Filho aceita a correção. Filho ouve. Filho, Deus está falando comigo e com você hoje. Obedece. Para aí. Como diz aí a lá, coloca o pé no freio enquanto é tempo. Seja humilde, cara. Não custa nada. Seja humilde para você ter paz, ter alegria e se cumprir o chamado de Deus na sua vida. Como disse aqui, ó, o pecado, ele para. O pecado, ele para as promessas. O pecado impede o nosso avanço. Cada um tem o seu. Eu não estou aqui. Todo mundo tem que pregar não sei aonde, todo mundo... O avanço aqui que Paulo está falando é da vida eterna. Em primeiro lugar. Vamos falar Paulo, né? Tudo bem, desculpa aí, tá? Mas eu acredito que foi Paulo que escreveu. Só pode, né? Pelas características, mas tudo bem.
o pecado ele impede o nosso avanço. Para a vida eterna. Para aquilo que Deus tem preparado para nós. Impede. Larga hoje o que está te impedindo de avançar. Prosseguir. Avançar para ser isso, ser aquilo, ter aquilo. Nada disso. Vida eterna. Vida eterna com Deus. O maior e único objetivo que Jesus veio fazer aqui. Mostrar, pregar a vida eterna. Que Ele é o caminho. Ainda diz assim, meu filho. Olha aí. Não está falando no plural. Volto a dizer, cada um tem sua luta. O importante é lutar. E saber como lutar. Usar as armas certas. Só eu sei da minha luta. Mas, meu filho, não despreze a disciplina de Deus, do seu Pai. Não despreze, meu Deus. Nem desanime quando Ele o corrigir. Porque Deus, o Pai, disciplina quem ama. E fustiga, aqui está fustiga, algumas traduções tá castiga, todo aquele que aceita como filho. Considerem as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Que pergunta para seu pai. Agora o filho tolo não aceita a disciplina e sofre as consequências. Assim é no mundo espiritual, não muda. Tem princípios que não vão mudar. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo. Mas só é filho quem entra pela porta. E a porta é Jesus. Quem entra pela janela é ladrão salteador. Mas jeitinho não existe. Jesus é o caminho. Só se torna filho de Deus quem aceita o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, se você está sendo disciplinado, se você está sendo corrigido, você é filho. Aceita. Seja humilde. Por que a gente tem tido aí no mundo o maior índice de mortes sido entre jovens? Porque não aceitam. Se não aceita disciplina, correção, os ensinamentos do Pai da Terra, como é que vai obedecer a Deus, Pai, que não vê? Que Deus é Espírito. E Ele procura na terra os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e espírito interior, verdade prática. Fortaleçam os braços debilitados, enrijeçam os joelhos cambaleantes. Pela palavra. Qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e não é nada alegre. Entretanto, para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é
pacífico e justiça. A justiça, portanto, fortaleçam os braços debilitados e enrijeçam os joelhos cambaleantes. Façam um caminho reto para os seus pés. Está sendo disciplinado? Está passando por algum problema? Mas está te levando a orar, buscar a palavra? Está doendo? Ai, Senhor. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Olhando assim, José nem merecia, né? Mas olha o que José passou. Nossa, todo mundo quer governar às vezes, né? Isso é uma coisa assim. Tem alguns livros, né, alguns estudiosos que falam que é síndrome de Lúcifer. A pessoa quer ser logo chefe, quer governar. Mas quem quer passar primeiro pela disciplina? Quem quer obedecer? Melhor chefe é o que obedece. Se ele um dia é chefe, é porque um dia e sofreu. A gente me preocupa com pessoas que não passou nada na vida. Não que isso seja uma regra, tá? Mas eu fico preocupado com pessoas que não passou nada na vida, que são logo colocados em patamares, em direção de alguma coisa, para liderar alguma coisa. Não existe regra, tudo bem. Para Deus, toda regra é exceção. Mas eu fico preocupada porque nós, como seres humanos, às vezes a gente passa por desertos, às vezes a gente passa por caminhos que nos faz melhores, mais humildes, entender mais o ser humano. Porque Deus não quer que ninguém caia. Deus não quer que ninguém se arrebente no chão e não tenha mais jeito, né? Então, se você subiu muito ao ponto de ter altivez, prepotência, arrogância e assim vai, nessa queda aí, reflita antes de cair no chão. Reflita que o Senhor vem com sua mão forte e te amparará. Deus te abençoe, tá? Um beijo. Fique na paz do Senhor.